Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na vibrante cidade de Nova York, onde arranha-céus de aço tocam o céu e a riqueza é ostentada sem pudor, vivia Ethan Wallace, um milionário conhecido por sua arrogância. Herdeiro de um império financeiro, ele se considerava superior a todos, especialmente aqueles que considerava inúteis para a sociedade. Certa noite, em um jantar de gala beneficente organizado para ajudar os necessitados, ele conheceu uma mulher discreta, Amelia Carter, uma garçonete de 28 anos, exausta da vida, mas ainda digna em seus gestos e em seu olhar. Ela viera para servir os convidados, não para ser uma deles. Contudo, sua compostura, sua graça apesar da pobreza e a sinceridade de seu sorriso intrigaram Ethan. Ele a observou por um longo tempo, divertido. Quando ela acidentalmente derramou vinho em seu terno caro, todos os olhares se voltaram para ela. Um silêncio constrangedor se instalou. Mas em vez de repreendê-la, Ethan sorriu friamente e disse: "Você está com sorte. Adoro surpresas. Venha jantar na minha casa amanhã à noite." Todos na sala a encaravam. Uma garçonete convidada para jantar por um multimilionário? A ideia parecia absurda, quase humilhante. Amélia, nervosa, hesitou. Mas ele insistiu num tom que não admitia recusa. Ela concordou, sem saber que Ethan tinha uma intenção muito específica: humilhá-la publicamente e fazê-la sentir a distância intransponível entre os seus mundos. Ele queria se divertir às custas dela, rodeado por seus amigos ricos e zombeteiros. Mas o que ele não sabia era que aquele jantar estava prestes a tomar um rumo que ele jamais poderia ter imaginado. Pois por trás das roupas modestas de Amélia se escondia um passado que ele nunca ousaria confrontar, e uma verdade capaz de destruir seu orgulho. Na noite seguinte, Amelia Carter estava diante do enorme portão preto de uma imponente mansão de arquitetura singular, situada no coração do sofisticado bairro do Upper East Side. Com as mãos trêmulas, ela apertou o casaco gasto ao redor do corpo. A garoa da noite grudava seus cabelos na testa, mas ela se manteve firme. Ela nunca tinha posto os pés num lugar como aquele. As colunas de mármore, as luzes douradas, os carros de luxo estacionados na entrada. Tudo exalava uma riqueza inacessível. O guarda na entrada a avaliou com ceticismo. "Seu nome?" perguntou ele secamente. "Amelia Carter." "O Sr. Wallace me convidou", respondeu ela, hesitante. O guarda ergueu uma sobrancelha e, após uma breve ligação telefônica, abriu o portão com um gesto mecânico. "Entre." O som de seus passos ecoava nas lajes de pedra enquanto ela caminhava pelo longo caminho que levava ao portão principal. Quando a porta se abriu, o mordomo vestido de preto o cumprimentou com um sorriso forçado. "Senhorita Carter, o Sr. Wallace está esperando por você." Ela entrou. O hall de entrada era imenso. Lustres de cristal, pinturas de mestres, uma escadaria monumental. Cada detalhe parecia sussurrar para ela que não pertencia àquele lugar. Na ampla sala de estar, Ethan Wallace estava de pé junto à lareira, com uma taça de vinho na mão. Vestia um terno impecável e ostentava um sorriso presunçoso. Ao redor dele, vários convidados homens e mulheres em trajes de gala, conversavam em voz baixa, às vezes rindo enquanto a observavam de soslaio. "Ah, aí está o nosso convidado de honra!" exclamou Ethan teatralmente. Amélia, sentindo-se desconfortável, respondeu educadamente. "Boa noite, Sr. Wallace. Você é deslumbrante de verdade", disse ele, fingindo galanteria. Então, voltando-se para seus amigos. "Viu? Eu disse que ela tinha charme natural. Não precisava de diamantes para brilhar." Uma risada abafada pôde ser ouvida atrás dela. Amélia sentiu as bochechas corarem, mas manteve a cabeça erguida. Ethan aproximou-se, estendeu o braço e acrescentou: "Permita-me mostrar-lhe minha casa. Afinal, não é todo dia que uma garçonete tem a oportunidade de ver o interior de uma mansão, não é?" Os convidados caíram na gargalhada. Amélia sentiu a armadilha se fechando. Mas ela apenas deu um sorriso fraco. "Talvez, Sr. Wallace. Mas eu sei reconhecer a beleza, seja numa casa ou num gesto." Essa resposta silenciou momentaneamente a sala. Ethan forçou um sorriso, surpreso com a própria réplica. "Interessante", murmurou ele. "Vamos jantar." A mesa estava posta como se fosse para um banquete real: porcelana fina, talheres de prata, castiçais reluzentes. Amélia sentou-se ao lado de Ethan, sob o olhar curioso dos outros convidados. Ao longo da refeição, as perguntas tornaram-se cada vez mais cruéis. "Você trabalha no ramo de restaurantes há muito tempo? Quanto você ganha, se não for incômodo perguntar? A senhora já provou caviar, senhorita Carter?" Ethan observava divertido o crescente desconforto de Amélia.
Ele queria levá-la ao limite, vê-la perder a dignidade. Mas, contrariando todas as expectativas, ela manteve a calma. Ela respondia a cada provocação com gentileza, jamais se rebaixando a tal ponto. E conforme a refeição prosseguia, algo mudou no ambiente. Um clima constrangedor começou a tomar conta da parte de Ethan, pois, apesar da riqueza que a cercava, era ela quem exalava verdadeira nobreza. O jantar prosseguiu em uma atmosfera estranha, quase opressiva. Os convidados ainda riam, mas o riso parecia forçado. Ethan, apesar de ser o mestre do jogo, começava a sentir que algo estava lhe escapando das mãos. Amélia, por sua vez, manteve-se ereta e educada, mas seu olhar era diferente, nem submisso nem temeroso. Nele refletia uma luz tranquila, como se nada pudesse tocá-la. Ethan esvaziou sua taça de vinho e decidiu retomar o controle. Ele se levantou lentamente, bateu o garfo no copo de cristal e declarou: "Meus amigos, acho que está na hora de animar um pouco a noite." Os convidados endireitaram-se intrigados. "Veja bem", disse ele, "esta noite eu queria fazer uma experiência. Convidar alguém de outro mundo." Ele fixou o olhar em Amélia, que o encarou sem dizer uma palavra. Uma mulher do povo, uma garçonete na casa de um milionário. Eu queria ver se a graça podia existir sem educação, se a pobreza podia se misturar com a elegância. Murmúrios percorreram a mesa. Alguns riram baixinho, outros baixaram os olhos, envergonhados. Amélia permanece imóvel. "Então, Amélia", continuou Ethan, fingindo gentileza, "conte-nos. Como você está se sentindo estando aqui, cercada por pessoas tão diferentes de você?" Um silêncio se instalou. Todos esperavam que ela desabasse, tremesse e perdesse a compostura. Mas Amélia simplesmente respirou fundo, largou a toalha e respondeu com voz calma: "Diferente? Talvez. Mas não acredito que o valor de uma pessoa dependa do tamanho da sua casa ou do preço do seu relógio." Ela fez uma pausa e acrescentou suavemente: "O que realmente nos diferencia é o que fazemos quando ninguém está olhando." O silêncio tornou-se absoluto. Até as velas pareciam tremeluzir. Ethan sentiu uma pontada de irritação atravessar seu coração. "Discurso encantador", disse ele secamente. "Mas aqui, gostamos que as coisas sejam feitas. Veja, tenho algo para você." Ele fez um sinal para um criado, que trouxe uma pequena caixa de veludo. Amélia franziu a testa. "Abra a porta", insistiu Ethan. Ela concordou. Dentro, um colar brilhante, sem dúvida de valor inestimável. "Isto é para você", disse ele. Uma lembrança da sua primeira noite de verdade fora de casa. O tom, falsamente generoso, revelava desprezo. Os convidados entenderam imediatamente. Tratava-se de um evento armado para humilhá-lo. Mas em vez de se perturbar, Amélia fechou delicadamente a caixa, colocou-a à sua frente e respondeu: "Obrigado, Sr. Wallace. Mas eu não uso o que não faz sentido." Ethan rende os dentes. "Você está recusando uma joia que vale mais do que o seu apartamento?" "Prefiro manter minha dignidade. Ela não tem preço." Um arrepio percorreu a sala. Então uma mulher, amiga de Ethan, interrompeu com uma risada nervosa: "Vamos lá, é só um jogo." Mas Amélia levantou-se lentamente, com os olhos agora fixos nos do milionário. "Um jogo? Talvez para você. Não para mim. Porque o que você chama de jogo, Sr. Wallace, é a vida real daqueles que você despreza." Suas palavras ecoaram pela sala como um tapa na cara. Ethan tentou responder, mas permaneceu em silêncio. Sua confiança estava se desfazendo. Uma parte dele queria dizer para ela ir embora, a outra parte queria entender por que ela não cedia. Amélia pegou seu casaco, pronta para sair da sala, quando de repente uma voz vinda do fundo falou lentamente: "Ethan, talvez você devesse contar a ela quem ela realmente é." Todos os olhares se voltaram para um senhor idoso sentado na ponta da mesa, Charles Wallace, pai de Ethan. Seu semblante era sério. Ethan empalideceu instantaneamente. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Todos os convidados olhavam fixamente para o velho Charles Wallace, sentado em sua poltrona na ponta da mesa. Sua voz, fraca mas firme, fora suficiente para quebrar o clima tenso. Ethan, por outro lado, de repente pareceu inquieto, quase em pânico. "Pai", murmurou ele, "esta não é a hora." "Pelo contrário", respondeu Charles secamente. "Este é exatamente o momento certo." Amélia, confusa, parou na soleira da sala de estar. Ela ainda não entendia por que o patriarca da família Wallace se dirigia a ela com um olhar cheio de respeito, quase ternura. Charles levantou-se lentamente, apoiando-se em sua bengala. "Senhorita Carter, eu nunca pensei que nos veríamos novamente." Amélia piscou, atônita. Você me conhece?" "Sim", respondeu ele simplesmente. "Você era filha de Margaret Carter, não era?" O nome fez Ethan pular de susto.
Não, não é possível, gaguejou ele. Assim, disse o pai, encarando o filho com severidade. Ela é filha da mulher que salvou sua vida, Ethan. O quarto ficou subitamente gelado. Os convidados trocaram olhares nervosos, sem compreender a gravidade da situação. Charles prosseguiu com a voz trêmula, mas clara. 20 anos atrás, durante o incêndio na fábrica Wallace, você ficou presa pelas chamas. Foi Margaret Carter, a mãe de Amélia, uma simples operária da fábrica, que entrou sem hesitar para salvá-la. Ela atirou de lá, antes de sucumbir à fumaça. Amélia baixou os olhos. Lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas. Minha mãe, ela murmurou. Eu tinha apenas 8 anos de idade. Ethan permaneceu petrificado, incapaz de falar. Seu rosto perdeu toda a cor. Ele se lembrou. Sim, ele se lembrou da mulher que o carregou até a saída, coberto de queimaduras, enquanto ele chorava em seus braços. Ele nunca soube o próprio nome. E agora ele acabará de humilhar a própria filha. Charles prosseguiu com uma mistura de dor e raiva. Quando soube que ela havia morrido para te salvar, quis ajudar a filha dela. Confiei a missão ao seu serviço de caridade, aquele que você dirigia na época. Ele fez uma pausa. Você me disse que nunca encontrou nenhum vestígio dele. Ethan sentiu um peso terrível esmagando seu peito. Ele entendeu tudo. Ele ignorou as cartas, fechou os arquivos, muito preocupado com sua imagem e seus eventos sociais. E esta noite, por pura vaidade, ele quis humilhar aquele a quem devia a própria vida. Ninguém disse nada. Os convidados baixaram a cabeça, envergonhados. Amélia, por sua vez, permaneceu de pé, digna, apesar das lágrimas. Charles aproximou-se dela e gentilmente pegou em sua mão. Senhorita Carter, eu lhe devo minhas desculpas. E meu filho também. Ethan levantou-se lentamente com o olhar vago. Ele avançou em direção a ela, cada passo sendo uma luta. Amélia, As palavras se recusavam a sair. Sua voz tremia. Eu não sabia quem você era. Amélia olhou-o diretamente nos olhos. Não é o que o senhor não sabia que me magoa, Sr. Wallace. É o que o senhor não quis saber. Uma frase simples, mas devastadora. Ethan baixou a cabeça, incapaz de encará-la. Charles Wallace, com voz grave, concluiu. Ethan, este jantar deveria ser uma lição de humildade para você. Esta noite, você está descobrindo o valor de uma alma que você tentou pisotear. Amélia preparou-se para partir, mas antes de atravessar a porta, ela se virou uma última vez. Você me convidou para me humilhar. Agradeço. Porque esta noite não fui eu quem perdeu algo, foi você. Ela partiu, deixando para trás um silêncio pesado, e um homem devastado. Wallace Manor foi mergulhada em um silêncio pesado. Os convidados foram saindo um a um, fugindo da vergonha e do desconforto do escândalo. Apenas Ethan e seu pai permaneceram, sozinhos na vasta sala de jantar agora vazia. As velas se apagaram, e o eco da última palavra de Amélia ainda ressoava no ar. Não fui eu que perdi algo, foi você. Ethan olhou fixamente para o colar que ela havia recusado, ainda sobre a mesa. Ele nunca se sentirá tão miserável. Ele, o homem que pensava controlar tudo, acabará de descobrir que sua riqueza, suas festas e sua arrogância eram apenas uma frágil fachada, uma máscara que escondia um imenso vazio. Charles, seu pai, quebrou o silêncio. Agora você entendeu, não é? Ethan ergueu os olhos, o olhar carregado de remorso. Sim, entendo que me esqueci da coisa mais importante. O que você fez esta noite é imperdoável, respondeu Charles calmamente. Mas ainda não é tarde para tentar reparar o dano. Essas palavras simples plantaram uma semente no coração de Ethan. Ele passou a noite sem dormir, atormentado pelo rosto de Amélia, pela bondade silenciosa de sua mãe e pela vergonha de seu comportamento. Alguns dias depois, em uma manhã fria, Amélia, voltando para o trabalho em um pequeno café no Bronx, ouviu o toque da campainha acima da porta. Quando ela ergueu os olhos, seu coração afundou. Ethan Wallace estava ali, vestido de forma simples, sem terno nem arrogância. Ele segurava uma caixa de papelão nas mãos. Ela franziu a testa, desconfiada. O que você está fazendo aqui? Não estou aqui para me desculpar novamente, disse ele suavemente. Palavras não seriam suficientes. Vim devolver o que é seu por direito. Ele colocou a caixa sobre o balcão. Dentro, pastas, documentos oficiais e uma chave. Esta é a casa que minha fundação comprou há 10 anos. Era da sua mãe. Eu a reformei. Agora é sua. Os olhos de Amélia se arregalaram, sem conseguir falar. Ethan prosseguiu com a voz trêmula. E reabriu fundo para ajudar as famílias das vítimas da fábrica Wallace. E o nomeei Fundo Margaret Carter. Sua mãe merece ter seu nome perpetuado pelo que fez. Os clientes do café em silêncio observavam a cena com emoção.
Amélia permaneceu imóvel por alguns segundos, depois murmurou. Você está tentando apagar o que fez? Não, respondeu ele. A vergonha não pode ser apagada, mas algo de bom pode ser feito com ela. Ela o encarou por um longo tempo. Seu instinto lhe dizia que ele era sincero. O que você está fazendo é bom, disse ela suavemente. Mas não faça isso por mim. Faça isso para se tornar uma pessoa melhor. Ethan baixou os olhos e assentiu com a cabeça. É isso que estou tentando fazer. Então, antes de sair, ele acrescentou. Você me ensinou algo, Amélia. Você me lembrou que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se possui, mas sim pelo que se respeita. Alguns meses depois, uma nova placa foi inaugurada na entrada de um centro comunitário totalmente novo. Centro Margaret Carter, em homenagem à coragem e à dignidade. Amélia, a convidada de honra, cortou a fita diante de uma plateia emocionada. Na plateia, discretamente de pé, estava Ethan, longe das câmeras com os olhos marejados. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu poderoso nem superior, mas sim em paz. E quando seus olhares se encontraram à distância, Amélia esboçou um leve sorriso. Não um sorriso de perdão, mas de gratidão. Aquela que você dá para alguém que finalmente compreendeu o valor de uma alma humana.